Eu confesso que trabalhar com sonhos não é uma tarefa fácil, mas eu posso garantir que é muito satisfatório poder ver um sonho como esse e tantos outros com essa porta maravilhosa que é de 5,30 metros de altura, toda fabricada em ACM. Aqui é a cor Dark Grey, que é um grafite, e nós introduzimos esse puxador de aço inox com pintura preta para compor também com as esquadrias da casa, toda no preto também. E compôs perfeitamente com todos os outros elementos aqui da fachada. A utilização do vidro incolor, além de trazer integração aos ambientes, aqui na escada e no guarda-corpo do mezanino, trouxemos também sofisticação e leveza, uma combinação perfeita com o quartzo branco da escada. Em um projeto como esse, que a proposta é o conceito aberto, nós garantimos com uma porta de 4 folhas a integração da sala de jantar com o espaço gourmet. E o espaço gourmet com a área de piscina, garantimos com essas duas portas, uma porta de 6 folhas e essa de 3 folhas, que dá maior integração aqui. Seja bem-vindo a mais um Super Sono Cast. Hoje o tema é educação e sono. A gente vai conversar um pouquinho sobre o uso de telas, os horários ideais para as crianças e os adolescentes dormirem para ter um melhor rendimento escolar. Você não pode esquecer de se inscrever aqui no canal, seguir nas minhas redes sociais, porque tem muito assunto que vai promover o seu sono muito melhor. Lembre-se, o seu sono é o seu maior superpoder. Super Sono Cast. Então hoje eu trago como convidado um convidado bastante especial, o Rodrigo Oschmann. Rodrigo está aqui comigo. O Rodrigo é diretor do Colégio Bruno Oschmann, também atua como psicólogo positivo. Então, um prazer ter você aqui, Rodrigo. Seja muito bem-vindo. É um prazer estar aqui, poder falar um pouco sobre esse tema tão importante, e que talvez não seja tão falado e tão conectado com essa parte da educação e também com essa questão da psicologia, da psicologia clínica. Então, muito obrigado pelo convite, fico muito feliz de estar aqui hoje. Esse tema é um tema muito relevante, gente? A gente tá vivendo isso todos os dias, principalmente quem tem filhos, e principalmente quem tem filhos maiores, crianças maiores e adolescentes, e o quanto que a gente vem discutindo o limite do uso de telas, o uso equilibrado do uso de telas, porque a gente sabe que a gente tem interferência direta do sono por conta desse uso em demasia, desse uso exagerado desse tipo de material. E existem vários estudos mostrando o quanto que isso pode realmente impactar a saúde e inclusive o rendimento escolar, a produção na escola, ou seja, o seu aprendizado, concentração, atenção, memorização. E aí eu queria te perguntar, Rodrigo, para a gente começar, o quanto que você percebe isso, o quanto que na sua prática, tanto clínica quanto na sua prática dentro da escola, o quanto que você percebe que isso interfere? É muito comum, principalmente na fase da adolescência, a partir dos 14 anos, dos 15 anos, a gente perceber adolescentes, alunos na escola, muitas vezes sonolento, muitas vezes que passa uma percepção para a gente que ele não teve uma boa noite de sono, e às vezes até cochilando em sala de aula, E isso é diretamente proporcional ao resultado que ele tem, o resultado nas provas, no aprendizado, a gente consegue mensurar isso no final de um bimestre, por exemplo. Então é algo que é real, e que muitas vezes a gente precisa ter algum tipo de intervenção, que na maioria das vezes precisa acontecer com a família, mas que realmente é algo que precisa ser falado, precisa ser mais disseminado na nossa sociedade, enfim, nas nossas escolas e nas nossas vidas de maneira geral, Muito interessante, porque na verdade a gente entende que a gente negocia o sono o tempo inteiro, um dos capítulos do Super Sono, do livro, é exatamente esse, o seu sono não é luxo,
o sono é inegociável. Então, né, a gente precisa considerar o sono como um luxo, né? Então, a gente precisa realmente não negociar com o sono, né? Eu vou espremer os horários de sono, eu vou, né, estudar para a prova de amanhã e reduzir o meu tempo total de sono. Se a gente optar por isso, a gente vai ter impacto no dia seguinte. E os estudos são inúmeros, né, gente? A gente vê diversos estudos mostrando que 1 em cada 3 adultos não dormem o suficiente, né? Não dormem tempo suficiente. A gente não está falando de qualidade, a gente está falando de tempo de sono. A gente também tem uma associação muito grande de quanto mais problemas, ou quanto mais problemas do sono, ou quanto menos tempo de sono, mais risco cardiovascular, de hipertensão arterial, de diabetes, né, de doenças, né, com relação à saúde mental, depressão, mais ansiedade. A gente está falando então de saúde, né? A gente está realmente preocupado com isso. E quando a gente fala das crianças na escola, né, e dos adolescentes, a gente entende que o que tem sido colocado para a gente com relação às pesquisas é que os adolescentes, por exemplo, passam em média 7 horas por dia em mídias sociais, né? Em mídias, na verdade, usando mídia eletrônica, mas um grande percentual acaba sendo em mídias sociais, né? E eu queria que a gente estava comentando um pouco sobre esse percentual, né? Como é que você observa isso no seu dia a dia também, com relação à frequência do uso de mídia eletrônica e aonde que esse tempo de uso está sendo destinado por essa criança maior e esse adolescente? Existem estudos que dizem que o uso do celular, né, o uso, na verdade, não só do celular, mas dos aplicativos, está muito mais, existe um percentual muito maior relacionado ao uso das redes sociais, né? Então, essa última semana a gente teve uma nova rede aí que foi lançada por uma dessas Big Techs e a gente tem essa informação de que 70% do uso, né, do celular está vinculado às redes sociais, né? E isso é algo que realmente, assim, tem um lado positivo, mas também nos preocupa por um outro lado, né? Então, eu até fiz um post falando assim, mais uma ferramenta que aproxima as pessoas que estão longe, mas eu espero que não afaste as pessoas que estão perto, né? Então, assim, não afaste as nossas relações, né, familiares, as nossas relações, né, na escola, no horário do intervalo, né, as nossas relações, né, assim, de maneira ao vivo, né, e não através simplesmente da tela, né? Então, realmente existe essa questão, né, do acesso, né, no celular voltado muito mais para as redes sociais. Muito legal, né? Muito importante isso. E isso, de certa forma, reforçando o quanto que as conexões sociais são, sim, muito importantes, né? E a gente tem que lembrar que os relacionamentos são fonte de saúde, né? Quando a gente olha para a pirâmide de construção da saúde com relação ao estilo de vida que a gente tem no nosso dia a dia, né? E aí a gente vai, claro, a nossa relação familiar, né? E as conexões que a gente tem dentro de casa, e todos os exemplos que a gente vai discutir bastante sobre isso aqui, mas também colocando essas questões relacionais, uma vez que somos seres relacionais, e da importância de que, sim, a tela pode ter benefício em alguns momentos, né? Para estabelecer conexões com pessoas distantes, ou mesmo com amigos que eu preciso falar de forma mais rápida, né? E não quero, às vezes, incomodar num telefonema, ou dessa forma, se a gente for pensar em alguns benefícios do uso da tela, mas nada substitui o contato físico e o olho no olho e a conversa como essa que a gente está tendo aqui, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho disso também, principalmente aí vamos falar um pouco, né, do seu conhecimento também, do seu domínio com relação à psicologia positiva, do quanto isso é importante, né, do quanto isso é significativo e quanto a gente tem que trazer, a gente não pode perder essa conexão direta que a gente tem em casa, que a gente tem com os amigos, que a gente tem com os nossos familiares, que a gente tem com, né, com as pessoas que a gente se relaciona. Gleison, um dos elementos da psicologia positiva são os relacionamentos positivos, né? Um dos elementos, na verdade, da felicidade. Então, um dos elementos da felicidade são os relacionamentos positivos, né? A gente não consegue, né, chegar a um ápice de felicidade e bem-estar se a gente não se relaciona. Nós somos seres que precisam se relacionar, né? Isso, muitas vezes, o celular vem para atrapalhar isso, né? E a gente precisa fazer isso de uma maneira, muitas vezes, intencional, dentro desse contexto de tecnologia. Então, a gente precisa ter disciplina, a gente precisa ter, né, horários, a gente precisa ter esse cuidado, né? A questão é que quando a gente vem para
o âmbito escolar, quando a gente vem para o contexto de escola, né, a gente está falando com adolescentes, então indivíduos que estão no processo de formação. E aí vem muita a necessidade do pai, né, dos pais, darem essa orientação, os limites, né, explicar o que é importante e o que precisa ser deixado talvez de lado. Né? E muitas vezes esses pais talvez não tenham essa informação não chegue para esses pais. Então, acho que isso é um ponto também importante a gente considerar. Nem todo mundo tem esse conhecimento do mal que as telas podem trazer, né? Não só no desenvolvimento, né, acadêmico, mas também no próprio sono, né? Que vai impactar no desenvolvimento acadêmico. Então, é um círculo que a gente precisa realmente ter essa informação, passar essas informações para os pais, para que os pais, sim, alinhem isso com os filhos, né? Alinhem isso em família, né? Dê os limites necessários. Muito legal, né? Tudo alinhado é muito mais fácil, né? E a gente precisa realmente criar esse hábito, né? Do alinhamento, do alinhamento inclusive das nossas expectativas, do que a gente está, da forma como a gente conduz. Quando isso é construído de forma mais interativa, né? Com os nossos filhos dentro de casa, com conversas que reforcem esses hábitos de saúde, sem dúvida nenhuma vai ser bom para todo mundo, né? E a grande questão, às vezes, que a gente encontra, né, é a necessidade, muitas vezes, da família ou dos pais de darem um exemplo. Porque a criança e o adolescente, eles não vão, né, pelo que os pais falam, muitas vezes, mas eles vão pelo que os pais fazem. Então, a nossa atitude, eu tenho 3 filhos, né? Então, eles olham muito mais o que eu faço do que o que eu falo. Então, não adianta você falar para o seu filho, você precisa ficar com menos celular, você precisa não levar o celular para o quarto. Né? Se eu faço isso, se eu estou o tempo todo no celular, se eu levo o celular para a cama, se eles veem que eu estou na cama antes de dormir olhando o celular. Né? Então, como é que eu vou falar isso para eles? Então, acho que entra essa questão da responsabilidade dos pais também em relação ao uso dessa tecnologia, que é, assim, fundamental, talvez, nos dias de hoje. A gente não tem como ficar desconectado, né? Mas a gente precisa dosar isso, né? A gente precisa dar limite aos nossos filhos, por a gente ser adulto, a gente ter esse entendimento, né, eles estarem nesse processo de formação, então é realmente necessário a gente ter esse direcionamento a eles, né, para eles, né. Perfeito, né. Alguns estudos, gente, por exemplo, um estudo recente do Sleep Medicine Reviews, mostrando que o uso excessivo de telas antes de dormir, e é o que a gente fala, e eu falo muito disso também no livro Super Sono, ele vai ter uma relação direta com a dificuldade para iniciar o sono e também com a dificuldade de manter o sono. Então, se a gente não respeita essa hora, pelo menos 1 hora antes de dormir, eu preciso desligar a tela, eu preciso não ter acesso à TV, né, à luz que a TV vai emitir, eu preciso não ter acesso ao celular, eu preciso não ter acesso a notícias ou a imagens que impactem mais negativamente, porque isso também vai induzir, inclusive, na qualidade dos meus sonhos. Olha como que isso é interessante, né? Então, vários estudos mostrando que se a gente não respeita isso, a gente vai ter um sono de menor qualidade. E a gente realmente se preocupa mais, um artigo bem recente que foi publicado pelo JAMA Pediatrics, mostrando que quanto maior o uso de adolescentes, né, pelos adolescentes, né, em frente às telas, maiores também eram as chances desse adolescente evoluir com questões de saúde mental. Então, eram adolescentes que faziam mais ansiedade e faziam mais depressão. A gente tem visto muito isso, né? A gente tem visto uma tendência a... Não sei se a gente via isso antes e aí, bom, a gente acabava não tendo tanto acesso à informação e não se fazia diagnóstico, ou se realmente coincide o uso de telas, a privação crônica do sono, o tempo menor de sono e esse múltiplo acesso a todas essas redes sociais, por exemplo, como a gente tem hoje, né? Essa semana, como você mesmo descreveu, semana passada, né? Nova rede social lançada. Ou seja, será que isso tem a ver com o que a gente tem visto com relação ao perfil dos adolescentes com uma tendência maior à ansiedade e mesmo depressão? Então, existem alguns estudos em relação a isso, em relação a esses desencadeamentos em doenças mentais em função do uso excessivo das telas, né? E mais recentemente a gente tem visto muito a questão da no mobile phobia, né? Que em português seria nomofobia, que seria uma fobia da falta do celular. Então as pessoas
muitas vezes, quando tem a ideia de que vão ficar sem a bateria, quando vão ficar talvez sem o Wi-Fi, sem contato com as redes sociais, elas começam a ter reações desproporcionais em relação à ansiedade, em relação à agitação, mudam o humor, né? Então é algo que realmente está sendo assim, estudado ainda, mas que a gente já tem visto que realmente tem pessoas que apresentam esse tipo de sintoma. E isso vem, né, de um início de uso dos celulares, de um início de uso das telas, né, que vai se desencadeando por um caminho, muitas vezes, de excesso, né? E aí, mais uma vez, voltando, quando a gente está falando de adolescentes e de crianças, a gente precisa muito da família, dos pais, terem essa atitude, terem essa imposição de limites, né? E também buscarem esse conhecimento, né? O super sono vem, eu acho que, para exatamente disseminar isso, né? Para poder orientar, para poder instruir, para poder falar da importância do sono, né? Mas a gente, como pai, temos a responsabilidade de passar isso para os nossos filhos, né? Não adianta, né, a gente querer que eles façam se a gente não faz, não adianta a gente querer que de repente eles tenham um movimento de um comportamento diferente, onde a gente não tem esse comportamento, né? Então é preciso buscar essa informação, para que a gente não tenha esse tipo de situação de fobias e de ansiedades e depressões relacionadas ao uso excessivo, né, dos celulares. Não tem discussão, né? Mas exemplo arrasta, né? É aquela coisa, eu posso falar, mas quando eu começo a dar exemplo, é quando realmente a gente consegue ver a mobilização, né? O quanto que a gente... quanto é importante termos atitudes, né, e construção de hábitos para que a gente consolide os comportamentos que vão ser exemplos para os nossos filhos, né, principalmente dentro de casa. Com relação ao desempenho acadêmico, por exemplo, alguns estudos mostram que estudantes universitários que relatavam sono inadequado tinham notas mais baixas e tinham menor desempenho, né, na universidade, menor desempenho acadêmico. E ainda com relação ao desempenho acadêmico, a falta de sono adequado ela vai afetar negativamente a atenção, concentração, memorização. Então, só isso vai, claro, que atuar muito negativamente na capacidade de aprendizado e no próprio desempenho escolar, né? Então, a gente realmente percebe o quanto o sono é importante para que a gente tenha um rendimento, né? Um aproveitamento muito maior com relação ao desempenho escolar dos adolescentes, né? No contexto de ensino médio, né, onde eles têm muita, talvez, cobrança em relação à prova do Enem, aos vestibulares, né, muito comum essa exigência vir de uma forma mais explícita, não só pela escola, mas também pelos pais. E aí, a prova do final do ano, e aí, né, o Enem, e aí, a gente precisa realmente focar nisso, né? Mas muitas vezes eles não têm, ou talvez não só a orientação, mas também esse exemplo em casa, como você disse, né? Então, o que a gente faz fala muito mais do que o que a gente fala. E o fato é que a gente percebe muitas vezes na escola, no ambiente principalmente de ensino médio, que é que a gente está falando de adolescentes entre 15 e 18 anos, né, que eles não têm muito limite em casa em relação ao uso, principalmente noturno, de aparelho celular, né? Então, muitas vezes o pai fala assim, né, a experiência que eu tenho de atender pais, ele fala assim, não, mas ele foi dormir 9 horas da noite, não, mas ele foi dormir mesmo, né? Não, ele entrou pro quarto dele, ele foi dormir 9 horas da noite. Mas será que ele foi dormir mesmo? Porque hoje ele estava dormindo na aula de manhã. Então, a gente não sabe, né? Então, assim, a gente como pai precisa buscar essa informação dentro da nossa casa, né? Eles hoje têm, comumente, vários gadgets, vários aparelhos, né, de celular, iPad, jogos eletrônicos que geram, muitas vezes, a ansiedade de acessar aquilo de madrugada, né? A vontade de acessar aquilo de madrugada, né? E muitas vezes é difícil a gente esperar que o adolescente vá mudar o comportamento dele simplesmente pela informação que ele recebe. Isso muitas vezes precisa vir do adulto, estabelecendo limites, estabelecendo rotinas, né? Então é algo que realmente a gente precisa estar fomentando, trabalhando isso com as famílias, né? Perfeito. E sempre orando e vigiando, né? Não tem jeito. Sempre orando e vigiando. Porque eu acho que é uma estratégia interessante. Lá em casa eu tenho 2 adolescentes, né? Pra quem não sabe, eu tenho o Arthur e a Nicole. O Arthur vai fazer 14, a Nicole faz 12 agora, esse final de semana. E eu faço a ronda noturna,
Então, meu papel é a ronda noturna. Bom, e aí essa ronda noturna é exatamente... Algumas vezes eu entro no quarto do Arthur e ele tá com tudo escuro, mas com o celular na mão, né? Então, e aí, né, fica essa referência de reforço que eu acabo fazendo todos os dias com ele, né? Todos os dias não, porque isso não é sempre, né? De vez em quando. Mas a minha ronda noturna me permite acessar, talvez se eu ficasse, né, na cama já me preparando só para dormir e não me preocupasse com isso, talvez isso passasse e pudesse permitir que ele fosse até mais tarde. Então, a gente precisa estar atento, né? Por isso que essa coisa do orar e vigiar é muito forte, né? Assim, a gente precisa realmente... É questão, Gleison, que isso dá trabalho. E às vezes os pais, nós pais, né? Nós queremos um caminho talvez menos trabalhoso, porque a gente tem tantas atividades durante o dia, vida profissional, né? Casamento, né? Cuidar, né? Das nossas, enfim, dos nossos projetos, né? Mas os filhos precisam ser prioridades nessa estrutura, ou nesse ambiente, ou nessa estrutura familiar, na nossa vida, né? A gente, muitas vezes, entende que é mais fácil dar um celular do que sentar para desenhar ou para pintar. Eu tenho uma filha de 6 anos, meus filhos são mais novos que os seus, né? Eu tenho um filho de 1 ano, tenho, que é o Gael, tenho o Theo de 3 anos e a Chloe já tem 6 anos. Né? E há umas 3 semanas atrás, eu entendi, junto com a mãe dela, que ela não deveria mais ter acesso a esses mobiles como o celular e o iPad, né? E a tela que ela iria usar a partir de agora seria a televisão com a nossa supervisão. E a gente chegou para ela, né, de uma maneira muito, acessando muito a idade dela, de uma forma muito voltada para essa fase que ela está, né, que muitas vezes é difícil de você explicar o porquê não, né, o porquê que a gente não quer mais que ela acesse o celular. Mas eu fui por um caminho de que ela não iria entender, mas eu queria que ela entendesse e que ela confiasse que o papai ama ela. Né? Então, assim, eu estou tomando essa decisão porque o papai te ama. Né? Então, eu não vou conseguir te explicar o porquê disso. Talvez você não vai ter a dimensão do entendimento com 6 anos de idade, mas a nossa decisão, a minha decisão e a da sua mãe, é exatamente que a partir de hoje a gente não quer mais que você acesse a conteúdos ou assiste filmes no celular ou no iPad, né? Então isso, é claro, ela não gostou nada dessa nova regra. Na semana passada ela vinha no carro comigo e falou assim: papai, essa nova regra não é muito boa, não estou gostando dessa regra, eu vou chegar em casa agora e aí eu não posso, né, olhar o iPad, eu não posso olhar um celular, não estou gostando muito dessa regra. Aí eu falo: filha, eu falei, né, por que papai fez essa regra? Porque você me ama, né, papai? Porque você me ama. Eu falei, exatamente por isso. Talvez lá na frente você vai entender. Mas você sabe, Gleison, que isso a gente tem percebido nessas 2 ou 3 semanas, menos irritabilidade, menos senso de urgência, aquela coisa de não saber esperar, né? Isso foi perceptível. Então a gente tem percebido essa mudança, porque o celular, né, o iPad estimula de uma maneira que a gente às vezes não tem ideia. A questão muitas vezes não é o conteúdo, mas a questão é aquele passar do dedo. Né? Então, eles nem terminam de assistir o que eles estão assistindo, eles já passam o dedo, porque eles precisam daquele estímulo e estão o tempo todo procurando esse estímulo. Então, quando você tira o celular e bota eles para brincarem num jogo de tabuleiro, eles não têm esse estímulo tão rápido. Na nossa época, né, de alguns anos atrás, a gente esperava ainda o desenho entrar depois do comercial, tinha o dia que ia passar aquele filme, tinha que esperar aquele dia chegar. Né? E isso entra numa questão também que envolve esse processo de conhecimento, de educação, que é a gente tirar deles a criatividade. A criança que acessa muito tela, que está o tempo todo sendo consumindo, né, conteúdos digitais, ela começa a diminuir a criatividade de procurar algo que realmente vá propiciar a ela ali um momento de prazer, de lazer. Né? Então é muito mais fácil, né? E às vezes para os pais também é mais fácil. Deixa ela no celular, que fica mais quietinho. Deixa ela sentar um pouquinho lá no iPad, que a gente sossega aqui, a gente come mais tranquilo. Né? Mas a gente não sabe o que a gente está criando a longo prazo. Né? Porque às vezes não é só aquele momento, mas são alguns anos e depois a gente vai colher isso lá na frente. A gente tem muito, né? Eu falo um pouquinho disso também no livro, sobre essa questão dessa sociedade que busca o prazer o tempo todo, né? Que busca a ausência de dor, porque às vezes não é só a busca do prazer, mas a ausência do que me incomoda, a ausência do que me gera, né,
que me gera angústia, preocupação. E uma preocupação que eu tenho, porque eu acabo atendendo algumas crianças, né, já com essa sensação do hiperestímulo, né, ou com essa persona sendo construída com hiperalerta, né, com um exagero de informações que é difícil a gente limitar numa rede social, né, ou mesmo na mídia, de uma forma geral, né, na mídia social. E o quanto que isso vai impactar no futuro, né? Porque uma vez com hiperestímulos hoje, sendo construído isso na infância, como é que vai ser lá na frente? A gente ainda não tem essa sociedade formada, né? Essa sociedade que vem aprendendo muito precocemente a acessar as mídias sociais de uma forma geral, né? E todas as telas e todos esses acessos. E aí uma coisa que eu queria trazer para vocês, para quem não sabe, os limites, né, Rodrigo, assim... Quais são os limites das crianças pré-escolares, dos escolares e dos adolescentes com relação ao uso de telas, né? Então, quanto tempo que eu posso realmente permitir? O primeiro é escolher o conteúdo, né? A gente estava conversando exatamente sobre isso, o quanto que é fundamental que, sim, se a criança menor, de 3 a 5 anos, tiver que acessar telas, que ela acesse programas, né, de conteúdo educacional, que realmente vá ter mais qualidade para promover algum grau de participação, de interação e de conhecimento, né? Para que ela agregue valor naquele momento em que ela está no máximo 1 hora de tela, que seria o período ideal, né? De 3 a 5 anos. Na criança maior, nos escolares, talvez aí de 6 a 12 anos, a gente está falando, esse tempo de tela pode ser um pouquinho maior, né? De 1 a 2 horas, mas realmente a gente entende que a prioridade precisa ser para as questões de aplicativos educacionais, né? Para que ela realmente aproveite de forma... mais consistente, né? Um hábito de leitura que pode ser feito ali, né, no Kindle, ou mesmo no iPad. E para os adolescentes, que a gente estava falando realmente desse limite, né? Então, daqueles de 12, 13 até os 17, 18 anos, que esse tempo de tela também precisa ser mais estabelecido, uma vez que eles têm passado 7 horas, né, em mídia social, em uso de telas. E falando muito do equilíbrio, né? Assim, a gente precisa realmente... o limite nessa faixa etária também precisa ser colocado, né? Porque talvez mais do que 3 horas por dia possa significar muito tempo. E isso a gente tem que pensar, porque isso vai acabar impactando na redução do tempo que ele vai ter atividade física, na redução do tempo das relações pessoais que ele vai desenvolver. E como isso impacta negativamente e quanto isso vai impactar negativamente no futuro dessa criança, desse adolescente, seja o pré-escolar, o escolar ou o adolescente, a gente ainda não sabe, né? A gente ainda está vivendo aí um momento aí de uma situação que a gente viveu da pandemia, né? Na pandemia, o uso das telas aumentaram em 52%. Adolescentes, de acordo com um estudo canadense, né, adolescentes de 15 a 18 anos estavam acessando telas durante 17, 18 horas por dia. Claro que logo depois da pandemia, voltando para as atividades talvez fora de casa, na escola e tudo, esse número diminuiu, mas ainda continua sendo muito alto, né? Ainda continua sendo algo para chamar a atenção da gente, né? E como educador, como psicólogo e como pai também, é algo que eu estou sempre buscando me informar, né? Porque não tem como eles ficarem sem essa tecnologia. É algo que está aí, né? A gente não tem como, meu filho não usa celular. Ele não vai usar, quando ele for adulto ele resolve. Não tem como fazer isso, né? Então, hoje, a gente tem acessos a materiais educativos, como o Leison falou, tem acessos a vídeos que podem ser realmente muito úteis no desenvolvimento infantil, né? Mas a gente precisa realmente ter esse cuidado de estar buscando essa informação, porque é algo relativamente novo. E a gente vai ver o impacto muitas vezes disso lá na frente, né? De uma geração que nasceu com o iPad, nasceu com o celular na mão, né? E não sabe como é que uma vida sem essas tecnologias, né? Isso aí, perfeito. E para reforçar a importância de muitas vezes a gente indicar inclusive a restrição do uso de telas, né? A gente não tem dados científicos mais expressivos com relação a qual a idade mínima para uso, mas o que a gente entende, baseado em muitos especialistas e principalmente com relação a algumas sociedades científicas e recomendações dessas sociedades, é que o uso de tela não pode ser feito nas crianças menores de 2 anos, né? Então, crianças menores realmente não devem usar telas com hiperestímulo durante o seu dia,
porque isso vai impactar no desenvolvimento cognitivo, né, nas questões físicas e sociais, inclusive posturais, nesses primeiros anos de vida, que talvez carreguem uma infância toda, uma adolescência e uma vida que a gente, de novo, né, fica sem saber que ponto que tudo isso vai poder impactar na formação dessa personalidade desse indivíduo, né? É o desenvolvimento infantil, né? O desenvolvimento infantil que precisa, né, trabalhar a questão do movimento, né, a questão do explorar, né, de ter, né, aquela vontade de buscar pela coisa nova, né? O Gael, meu filho de 1 ano, ele está vivendo esse momento, né, de engatinhar na casa e pegar um objeto. É claro, a gente tem que ter cuidado para isso, não vai botar na boca, né? Mas é exploração, é o movimento, é a partir dali que ele começa a ficar mais em pé, se equilibrar, né, e começa daqui a pouco a andar. E se ele ficar o tempo todo na frente de uma tela, que dá menos trabalho, né, sem dúvida, se ele ficar ali ele fez agora 1 ano, na frente da tela ele vai ficar quietinho, não vai dar trabalho para ninguém, mas por outro lado você está de certa forma amputando talvez, né, esse processo de desenvolvimento infantil, né, e vai perceber lá na frente uma dificuldade na fala, né, ou talvez um atraso na fala, né, um atraso na psicomotricidade, né, na motricidade fina, né, e aí a gente começa a ter esses resultados, né, em função talvez de algo que seja nossa responsabilidade, a gente acaba, né, transferindo, né, para um device, né, que vai suprir, vai nos dar talvez uma certa tranquilidade, né? É impressionante como essa informação precisa chegar para todo mundo, né? É uma informação que a gente ainda não vê de forma disseminada, a gente acaba não tendo muitos padrões e muitas discussões relacionando esses temas e o quanto que isso pode realmente impactar. E a gente está falando de artigos científicos, né, de evidências científicas que são muito fortes em recomendar e não recomendar em determinadas situações. Mas fica sempre essa dúvida, né, dos benefícios e dos malefícios. É claro que eu entendo, e eu queria que você comentasse depois um pouco sobre isso, que existe uma balança, né, dos malefícios e dos benefícios do uso de telas. A gente já falou um pouco sobre isso, mas talvez os malefícios se aproximem mais desse uso exagerado das telas, né? Então, talvez se a gente conseguisse organizar o tempo e com estímulos adequados, realmente, aquilo que você mesmo falou, a gente pudesse aprimorar né, e de certa forma, fazer com que algumas características daquele indivíduo que já está ali, né, mexendo na tela, possam inclusive ser ampliados, né, dependendo do estímulo que ele acaba recebendo naquele jogo, naquele aplicativo ou naquela leitura, usando a tela. E o que a gente não pode esquecer desses malefícios especificamente, queria falar um pouco mais deles, é que essa exposição prolongada à luz, principalmente à luz azul, emitida pelas telas, né, pelas telas eletrônicas, antes de dormir, ela vai perturbar o sono, então ela vai afetar a qualidade, vai afetar a duração do sono noturno, né? Então início e manutenção do sono vão ser impactados. O uso excessivo de telas vai também estimular o sedentarismo, né? Então o outro pilar da saúde, que é a atividade física, que é o movimento, acaba sendo muito impactado pelo uso excessivo, né? Então vai reduzir a atividade física que essa criança, que esse adolescente vai procurar, porque impacta negativamente, né, na saúde física e na saúde e no bem-estar de uma forma geral, né? E também o uso prolongado de telas ter essa associação que a gente estava comentando com relação às questões de saúde mental, principalmente relacionando ansiedade e depressão, com outro fator, e a gente volta lá para as questões dos relacionamentos, que é o quanto que a tela me promove isolamento social. Então, é muito interessante, e é isso que eu queria que você comentasse para a gente, era o quanto que esse malefício do uso exagerado de telas impacta pelo menos em 2 grandes pilares de saúde, que seriam a atividade física, o pilar movimento, e esse pilar de interação, de relacionamentos. Né? O quanto que isso é forte e reforça que a gente precisa impor limites. Impor limites é amar, né? Como você falou no início, né? Qual é a dosagem, né? A gente está falando aí realmente de uso excessivo, né? Mas a gente precisa, como tudo na vida, a gente precisa dosar, né? Porque o excesso, né, acaba sendo veneno, né? E talvez
não ter nada ou tirar totalmente, aquilo ali talvez vá trazer também algum problema. Então a gente precisa dosar. E tratando de algo relativamente novo, né, de uma geração que está vindo agora, que já está nascendo com isso, a gente precisa buscar informações, a gente precisa buscar ajuda, a gente precisa buscar, né, conhecimento nessa área. Hoje está tão acessível, né, você tem, né, muita informação na palma da sua mão ali, no próprio celular. E agora o Supersono veio ainda para exatamente ajudar a gente ainda mais nisso. Né? Várias informações estão sendo faladas aqui para mim, muitas vezes chegam assim, poxa, realmente isso aí é uma coisa que eu não sabia. Né? E tem muita coisa que a gente não sabe, a gente precisa buscar para ver como é que realmente nossos filhos estão sendo, né, criados. Agora, o uso excessivo de telas, o que você colocou em relação às doenças mentais, é algo que tem ficado cada vez mais evidente. De modo que a gente percebe muitas vezes o adolescente preferindo estar, né, em contato com outros adolescentes ou o grupo social deles através dos smartphones, através, né, da parte digital, e evitar talvez o contato físico, ou evitar talvez realmente o relacionamento social. E sabe, Gleice, eu acho que isso tem muito a ver com como esse adolescente lida com as suas emoções, como ele lida, né, com as suas frustrações. Porque simplesmente, se ele tem um problema com uma pessoa, né, ou se ele tem uma dificuldade de um relacionamento, ele simplesmente cancela aquela pessoa. É muito mais fácil, ele deleta, ele deixa de seguir, ele simplesmente não quer elaborar aquilo. Então esse adolescente vai ficando de uma maneira disfuncional no sentido de emoções e de conhecer as emoções dele, né? Porque a frustração faz parte da nossa vida, né? O desapontamento, né? Você se frustrar ou se decepcionar com alguém, isso faz parte. Como é que a gente lida com isso? E eles estão sendo, assim, de certa forma, colocados, né, numa situação onde eles não treinam isso, né? Eles não têm essa habilidade, não desenvolvem essa habilidade. Isso com 15, 16 anos. E quando vai chegar na vida adulta, com 17, 18 anos, além das questões, né, de saúde mental em termos de patologia, da ansiedade, da depressão, vem também a situação dele ter que lidar com o cotidiano, onde ele não vai ter mais a opção, né, de fazer aquilo online, e ele vai ter muitas situações que vão, de certa forma, frustrá-los, mas ele não vai ter habilidade para lidar com aquilo. Aí vem, realmente, talvez aí a depressão, aí vem a ansiedade, aí vem, né, algo aí realmente que a gente muitas vezes encontra nos consultórios, né, de pessoas que não sabem lidar com uma determinada situação, com um determinado tipo de emoção. Isso tem muito a ver com a falta de exercício social, de exercício de estar com outras pessoas, como eu disse antes. A psipositiva, né, ela tem alguns elementos que ela elenca do que eles defendem em relação à felicidade e ao bem-estar. E o relacionamento social, o relacionamento positivo, é um dos pilares desses elementos. Então, não tem como você ter bem-estar e felicidade se você não se relaciona com outras pessoas. Então, tem um autor, né, que é o Christopher Peterson, que é um psicólogo canadense, que ele diz que a psicologia positiva é sobre as outras pessoas, ou seja, a felicidade e o bem-estar é sobre o outro, né? Então, eu preciso me relacionar com o outro. Então, muitas vezes a gente tem realmente o celular e o iPad interrompendo isso, né? Deixando esse gap, e isso vai trazer muitas consequências que a gente ainda vai, talvez, a gente já está tendo, mas vão trazer outras novas que a gente vai precisar lidar dentro da escola e também no consultório, né? Impressionante como tudo isso é muito importante, né? A gente precisa pensar e falar sobre isso, né? Porque, indiscutivelmente, eu acho que estabelecer limites mais razoáveis e promover um uso mais consciente, indiscutivelmente, faz com que esse uso equilibrado das telas possa ajudar quando a gente precisa que ele ajude e realmente minimizar esses malefícios, né? Que são potenciais e que a gente realmente tem presenciado, né? Muito interessante tudo isso, mas, de novo, reforçando o quanto que o equilíbrio é importante e quanto de benefício que pode existir, né, ali naquele uso equilibrado, de novo. Então, as telas podem ser, né, ferramentas valiosas do ponto de vista educacional,
quando usados de forma adequada. O uso da tecnologia ela pode, inclusive, promover também criatividade e habilidade de resolução de problemas. A gente sabe que alguns aplicativos, e algumas interações podem favorecer e facilitar isso, principalmente quando a gente está tratando de uma mídia digital mais interativa, né, mais integrativa. Eu acho que a gente vai caminhar muito para isso também. A tecnologia precisa entender que ela precisa se ajustar à necessidade nossa, né? A nossa necessidade, as nossas questões, as nossas dores, né? E as telas também podem facilitar, de certa forma, a comunicação e até mesmo a conexão social, né? De uma forma diferente, mas a gente não pode negar que exista uma interação, né, das crianças maiores e adolescentes, principalmente, que acabam tendo uma interação com seus colegas. A gente vivenciou muito isso na pandemia, né? Eu me lembro muito entrando no quarto, naquele momento de necessidade de isolamento social pleno, que a gente viveu por um tempo razoavelmente grande, o quanto que eu ficava um pouco mais tranquilo quando eu via o Arthur, principalmente, né, e a Nicole no quarto, conversando com os amigos através da rede social, e aí jogando o jogo interativo. Então, o quanto que sim, né, existe a necessidade de equilíbrio, né? Por isso a balança aí dos benefícios e malefícios, né? Tudo na vida é equilíbrio, né? Então não tem jeito, com isso não seria diferente, né? São os bons hábitos, né? São os hábitos que precisam ser, né, colocados em prática, né? E nem sempre isso é muito simples. Às vezes as pessoas falam assim, mas a felicidade deveria ser algo tão simples assim, por que a gente não é simplesmente feliz? Né? E não é bem assim, né? A felicidade, o bem-estar, né, estão atrelados a algumas atitudes e alguns comportamentos. Né? Então, quando você faz o que você tem vontade, você às vezes está preso ao seu próprio egoísmo. Né? E aí você não consegue desenvolver áreas da sua vida que são, assim, a base para que você realmente alcance essa felicidade, que você tenha bem-estar, que você tenha felicidade. Né? Então, o Seligman fala sobre essa questão agora o PERMA, né, que são os 5 pilares, está entrando agora mais uma letra que fala sobre atividade física, né, a importância da atividade física para a saúde mental, né, que promove o bem-estar e a felicidade. Então, assim, no consultório hoje, eu quando tenho, né, atendimento clínico, eu não tenho como descartar ou tratar a ansiedade e a depressão, mas descartando quais são, né, os hábitos dessa pessoa, de sono, né, de alimentação e de atividade física. Né? Então, o sono é algo que às vezes a gente não se dá conta, né, que tem muita gente próxima a gente que dorme muito mal. E eles simplesmente dizem assim, eu não durmo bem, eu não tenho bom sono. Ah, mas isso aí já era coisa do meu pai, isso é da minha família, né? Isso aí é uma coisa que já vem. Né? E a gente vê como aquilo impacta diretamente na rotina deles, em relação até ao humor. Até o humor, é um humor mais oscilante, né? Quando você não tem um bom sono. A gente percebe isso e desencadeia outras questões, né, de saúde mental. Mas é fundamental você ter a disciplina, né, de ir dormir na hora adequada, né, com os estímulos, com menos estímulos, né, num determinado momento antes do sono. Né? Então, é disciplina, são as escolhas que a gente precisa fazer, colocar na balança, como você disse. Né? Perfeito. E tem uma frase que eu gosto bastante, não sei se todo mundo concorda, mas eu gosto muito dessa frase, inclusive uso ela no livro, que o sono não é tudo, é só o que importa. É só o que importa. E uma coisa que eu gosto também de trazer, eu né, nos meus encontros clínicos no consultório, né, no ambulatório, eu falo muito, é sobre essa questão que você coloca muito bem com relação à mudança de hábitos. Né? A grande sacada é a gente entender que a mudança de hábitos leva tempo. Para a gente organizar e estruturar comportamentos, a gente precisa de tempo. E tempo, cada vez mais valioso, acaba fazendo com que a gente não tenha paciência, resiliência, né, e se aplique na consistência de mudar aquele hábito, né, para construir comportamentos diferentes. E aí, quando a gente fala de hábitos em saúde, eles são mais difíceis ainda de se modificar, né? São difíceis, mas não são impossíveis, e são muito importantes que sejam modificáveis. Por quê? Porque, na verdade, os hábitos em saúde, muitas das vezes, eles não nos dão imediatamente consequências daquela tomada de mudança de hábito, né?
E aí, por exemplo, com relação à perda de peso, né? Eu decido perder 12 quilos. Foi o que eu perdi, né, de 2021 para cá, porque na pandemia, bom, ausência de atividade física, né, e mais uma série de outras questões me fizeram caminhar para um burnout, né, um transtorno ansioso depressivo. E aí eu falei, bom, eu preciso recuperar minha saúde agora. E aí como é que a gente vai recuperar a saúde? Eu preciso mudar meus hábitos, né? Principalmente meus hábitos de atividade física que eu sempre fiz e naquele momento eu interrompi. Se eu não tivesse tido a persistência de entender que a cada dia eu perco peso e que a cada dia na minha atividade física, no meu balanço negativo de quanto que entra pela dieta e o quanto que precisa sair pelo meu gasto calórico, né, fazendo esse balanço negativo, eu talvez tivesse desistido lá atrás. Falando um pouco dessa persistência, né, do quanto que é importante que a gente realmente resista e persista, né, e de certa forma o exemplo ajuda demais, né, e eu hoje entendo, lá em casa a gente discute muito isso, porque nós 4 fazemos atividade física de forma muito sistematizada, né, as crianças já são grandes, então, bom, isso também ajuda, muitas vezes fazemos juntos, mas o quanto que o hábito e exemplificar o hábito, e inclusive fazer junto a atividade física em família, aproxima, traz esses movimentos de conversa, né, que muitas vezes acaba acontecendo durante um jogo, durante uma partida, durante a corrida, durante alguma atividade que a gente acaba fazendo junto, né, e o quanto que a gente vai crescendo e entendendo o quanto é importante, né? E eu queria falar um pouco, aproveitando lá em casa, dos adolescentes, né? Então, assim, direcionar um pouco agora para o papo do sono dos adolescentes, uma vez que você mesmo coloca quanto que essa faixa etária é importante, porque é uma faixa etária que vem sendo muito mais avaliada e precisa já mostrar resultados, porque a gente vê isso, né? É aquela criança que muitas das vezes não tem muita atenção do ponto de vista educacional dentro de casa, porque ela não precisa mostrar resultados até aquele momento em que na adolescência ela começa a ser cobrada, porque ela vai precisar trazer resultado. E o quanto que a gente entende essas dificuldades que podem acontecer e o quanto é importante, né, o sono para os adolescentes, né? A gente sabe que a privação de sono é muito comum nessa faixa etária, por conta de questões fisiológicas, né, por conta de questões hormonais, e essas consequências negativas que vão voltar lá para o desempenho acadêmico menor, né, para o rendimento escolar, para o aprendizado muito mais influenciado negativamente. Como é que você percebe no dia a dia todas essas práticas, né, que a gente comentou, de atividade física, relacionais e de sono, como assessores, né, ou como estimulantes, ou como promotores, é a melhor palavra, para a escola, sabe? Para a sua atividade enquanto educador, o quanto que você percebe esses 3 elementos? São fundamentais, eu diria que a base, né? Para você ter um bom desenvolvimento acadêmico, né? Para você evoluir um conhecimento, para você poder memorizar, para você poder aprender, para você poder resolver problemas, talvez você precise antes das necessidades básicas, né? Tá bem alimentado, tá com sono, né, tendo aquele sono reparável, né, tendo atividade física que vai girar essa roda, porque uma coisa vai puxando a outra, né? Quando você está fazendo atividade física regular, geralmente você se alimenta melhor, e você não precisa seguir muita regra não, eu acho que é uma coisa meio que natural isso, né? Você se alimenta melhor, você dorme melhor, você evita muitas vezes comportamentos que são assim tóxicos, no sentido de ficar até de madrugada assistindo filme, né, ficar talvez exagerar com algum tipo de comida, né, e aí no dia seguinte você acorda mais disposto, e aí você tem mais vontade de fazer atividade física, aí você se alimenta melhor, aí você tem um sono bom, né? Então assim, esses pilares, né, são fundamentais, eu creio, para esse desenvolvimento, né, da acadêmico na escola, né? Mas, mais uma vez, Gleison, eu acho que existe uma responsabilidade muito grande dos pais, né? Os adolescentes, muitas vezes, não vão ter essa consciência, né?
não vão ter talvez essa percepção de que eu preciso mudar meus hábitos. Né? Isso precisa talvez de uma orientação da família e, como a gente falou antes, não só uma orientação, mas uma prática da família também. É o exemplo, quando você sabe fazer atividade com teus filhos, atividade física. Você não só fala para eles, você precisa fazer atividade física, mas você chama, vamos correr junto, vamos jogar tênis junto, né? Então, fazendo atividade física juntos. Então, isso é realmente fundamental e vai impactar no aprendizado, diretamente no aprendizado, vai impactar no desenvolvimento da criança e do adolescente. Né? Então, é algo que realmente a gente não pode, né? não deve descartar. Uma coisa que às vezes eu fico pensando muito é que as pessoas trazem muito a questão da condição. Né? E eu falo assim, e qual vai ser a sua decisão? Né? Então, às vezes as pessoas trazem uma questão de condição e usam aquilo como uma desculpa para não tomar uma decisão. Mais ou menos assim, a pessoa tem, ou pai, ou uma família que tem 2, 3, 4 filhos. Né? Então ela usa aquela condição para dizer, eu não tenho como controlar meu filho adolescente. Eu tenho que cuidar do mais novo, eu tenho que cuidar do que está ali se alfabetizando. Né? Então tem uma condição que às vezes que tem alguém na família que embarca, que fica 14 dias fora. Né? Então eu estou sozinho nesses 14 dias, então não tenho condição. Né? A condição vai sempre existir e talvez ela não vai ser a mais favorável. E a gente precisa de uma decisão. A decisão é que realmente vai fazer a diferença. Né? A gente precisa decidir. Não, eu vou trabalhar em cima disso, eu vou buscar conhecimento, eu vou orientar meu filho e vou dar exemplo para eles, né, que estão nesse processo de formação, que estão nesse processo de caminho para a vida adulta. Né? Então, eles precisam não só da orientação, mas também do exemplo. E para isso, nós pais precisamos decidir que a gente precisa fazer isso. Né? Mas é uma questão de decisão. Isso não vai acontecer simplesmente pelo fato de eu falar, vai acontecer simplesmente pelo fato do adolescente amadurecer, né? Mas a gente precisa realmente, como pais, ter essa responsabilidade de decidir em fazer isso. Né? Eu vou cuidar do sono do meu filho, para que ele tenha um melhor desempenho na escola. E não só o melhor desempenho na escola, mas também ter um melhor desempenho na vida, né? Nos relacionamentos sociais, na prática de esportes, enfim, que ele tenha um melhor desenvolvimento na vida. Então, uma decisão que a gente precisa muitas vezes tomar. Então, isso é uma coisa que eu penso muito e às vezes eu compartilho isso. Existe sempre uma condição, mas qual a decisão que você vai tomar em relação a essa condição que você tem hoje? Né? Então, isso faz realmente a diferença. Olha o convite, hein, gente? É um convite, né? É um convite para tomada de ação, né? Ou seja, é uma atitude que a gente precisa ter todos os dias, né? E desde abrir os olhos pela manhã, né? E já ser grato por isso, porque é um presente, né? Abrir os olhos todos os dias é um presente que Deus nos oferece todos os dias, e o quanto é importante tomar decisões a partir do momento que eu tive esse presente, recebi esse presente. Então, o sono inadequado, ele pode realmente dificultar, né? Prejudicar significativamente o processo de aprendizado. E aí, quais são os fatores? Né? Você pode perguntar, poxa, mas o que poderia oferecer de impacto com relação ao sono? E aí, a gente tratando um pouquinho mais desse assunto agora, que ele vai impactar realmente nesse processo de ensino-aprendizagem. Então, a gente sabe que dormir pouco e mal vai reduzir concentração, né? Então vai oferecer mais dificuldade de se concentrar, vai ter muito menos chance de termos, principalmente o sono delta, né? Que é o sono de ondas lentas, o sono 3, que é o sono mais profundo do não REM, e o sono REM. E é justamente durante o N3 e o REM que a gente tem consolidação de memórias, que a gente tira o que não precisa e que a gente não vai precisar usar no dia seguinte e descarta, né? Coloca numa gaveta longe e coloca aquelas gavetas centrais como sendo aquelas que a gente acaba usando mais frequentemente e a gente precisa abrir mais frequentemente. Isso tudo lá no meu sistema, né, cerebral de armazenagem. Então, se eu tenho menos sono 3 e sono REM, eu vou ter menos aprendizado, menos concentração, menos atenção. Isso vai impactar no meu raciocínio clínico, né? Bom, no meu raciocínio do dia a dia. Na privação, a privação do sono, ela vai diminuir clareza mental, vai prejudicar a própria avaliação de informações que a gente recebe durante o dia e, inclusive, na tomada de decisões. Então, o quanto o sono vai, sim, muitas vezes ser responsável por essa coisa de criar condições e não criar decisões, né? Definir decisão.
E sem dúvida nenhuma, quem dorme pouco e mal tem muito mais estresse, né? Tem muito mais questões emocionais, como a gente já falou algumas vezes. E o quanto que é importante, e aí a dica é exatamente essa, estabelecer uma rotina diária, né, bem com horários regulares de despertar e de dormir. Uma vez que a gente sabe que o adolescente vai precisar acordar mais cedo, a gente vai precisar limitar o horário de sono, né? E eu queria entrar nesse assunto com relação ao sono nos escolares, ao sono nos adolescentes, e o que seria ideal, né? O que a escola entende hoje como sendo ideal para o horário, por exemplo, de entrada, né? E quanto possível isso é? A gente está falando de uma discussão que envolve todo um planejamento educacional nacional, né? A gente não pode negligenciar, né? E nem falar que a gente conseguiria fazer isso em qualquer instituição. Mas a gente está falando de todo um programa de âmbito, né, muito mais sistêmico, muito maior. Mas qual é a percepção da escola se esses ajustes fossem feitos dependendo da faixa etária do escolar, principalmente, e do adolescente? O que acontece é que a gente tem, né, uma estrutura, né, brasileira, vamos falar do nosso contexto brasileiro. Por exemplo, agora o novo ensino médio aumentou a quantidade de horas, né? Então a gente tem que trabalhar 3.000 horas dentro do novo ensino médio. Existe uma prática, de certa forma, no Brasil, dessa entrada dos alunos às 7, 7h30, mais tardar 8 horas. Isso vai muito pela questão da logística das famílias, né, de poder deixar a criança na escola. E tem estudos que dizem que não é o melhor horário para se estar na escola, né, mas o fato é a condição que a gente tem, né? A condição que a gente tem é essa, a gente não tem como mudar isso. Né? Porque a escola poderia começar as aulas às 9 da manhã, às 8h30 da manhã. Né? Talvez seria melhor, mas aí como é que a gente muda essa estrutura? A gente precisa ter 3.000 horas, 1.000 horas por ano, isso aí dá mais ou menos 6 tempos por dia. Então, você entra 9 horas, você não consegue fazer aquilo em um turno. Né? O adolescente teria que ficar, voltar depois do almoço, ficar na escola até a parte da tarde. Né? Teria essa questão da logística das famílias. Então, como é que se muda isso? É complicado. Né? Então, é a condição que a gente tem. Mas a decisão que a gente pode tomar é exatamente de se antecipar a isso. Então, se eu preciso estar 7 horas na escola, eu preciso dormir mais cedo. Se eu preciso dormir mais cedo, eu preciso fazer minha higiene do sono um pouco mais cedo, né? Deixar de acessar a tela azul mais cedo, né? Começar a diminuir as luzes da casa mais cedo, né? Para exatamente me preparar para estar na escola às 7 ou 7h30 da manhã. Né? Então, assim, é uma condição que a gente tem, né? Mas que a gente não precisa, a gente pode realmente melhorar, né? Com bons hábitos em relação ao sono, né? Essa questão do aprendizado na escola. Né? Muito interessante, porque os adolescentes especificamente, né, acabam sofrendo muitas mudanças hormonais por conta da puberdade, e isso vai influenciar, inclusive, na secreção da melatonina, né? Então, a secreção da melatonina acaba avançando um pouquinho, né? Ela não entra, né, nessa produção mais precoce ou mais numa fase normal, né? Vamos colocar assim. Então, a questão do atraso na liberação da melatonina vai fazer com que esse adolescente tenha mais tendência a dormir mais tarde, e aí isso vai fazer com que ele tenha vontade de acordar mais tarde. E isso, de certa forma, o que os estudos têm mostrado a cada dia é que, mesmo que eu promova uma entrada, né, no sono mais precoce, mesmo assim isso seria antifisiológico para eles. De novo, não é uma desculpa para os adolescentes dormirem tarde, porque eles precisam dormir cedo, porque é o que a gente tem para hoje, né? Então, é aquilo. Se a decisão de hoje a escola ainda mantém o horário de entrada de 7 horas da manhã, o que a gente tem para hoje é fazer com que o nosso adolescente durma pelo menos 8 a 9, 10 horas por dia, né? Então, ele deve dormir no mínimo de 8 a 9 horas. O adolescente precisa de um pouco mais de sono do que as crianças, né, os escolares e principalmente os adultos, né? Quando a gente está comparando aí essas duas faixas etárias. Então, a gente entende que essas questões hormonais, elas vão mexer na melatonina com esse atraso, e aí isso vai fazer com que a necessidade de sono dele seja diferente. E é claro que isso também vai alterar o ritmo circadiano, uma vez que a melatonina ela não é o hormônio da noite, né? Ela é o hormônio do ciclo, ou seja, ela não é o hormônio do sono, melhor, ela é o hormônio da noite, ela é o hormônio que
que organiza esse ciclo biológico que é o ritmo circadiano da gente, que no adolescente existe um atraso de ritmo. E aí faz com que ele tenha uma tendência a dormir mais tarde e aí acordar mais tarde. E aí a gente fica nessa luta diária. Tem tendência a dormir mais tarde, mas tem que estar na escola mais cedo, né? Porque a escola começa cedo, né? Então... E é um fenômeno que a gente chama de jet lag social, que é justamente esse movimento em que o adolescente tem dificuldade de adormecer mais cedo à noite, mesmo precisando acordar mais cedo de dia, né? Então, isso vai gerando uma dívida de sono, que às vezes ele tenta compensar no final de semana, mas a dívida de sono nunca é totalmente compensada. Então, isso vai impactar no rendimento escolar, né? Nas questões todas de que, de vez em quando, vocês acabam presenciando na escola esse adolescente que está ali... Sonolento na aula, né? E às vezes até cochila, né? E aí a gente precisa chamá-lo, tentar entender o que está acontecendo. Muitas vezes ele não fala que ficou a noite toda acordado, simplesmente diz que está cansado, né? Daí a gente vai procurar com a família, vai procurar o pai, porque muitas das vezes não é um caso isolado que aconteceu, mas é uma coisa meio que recorrente. E aí você vai para os hábitos da família, né? E aí tem aquela questão, né, de que ele vai dormir às 9, ele foi dormir às 9, mas não se sabe exatamente se ele foi dormir às 9, sabe, Gleison? Esses dias eu estava conversando com algumas pessoas, né, e falando sobre essa questão de jogar de madrugada, acessar as redes sociais de madrugada, que é uma coisa muito comum nessa idade, e alguém falou assim, eles estão apostando de madrugada. Eu falei assim, como assim apostando? Né, jogo? Quais jogos que eles estão apostando? Jogos, né, de esportes e tudo, né, de madrugada? Será que em outro país, na Ásia e tudo, fuso horário? Estava pensando nisso. Não. Eles estão apostando, né, nesse jogo tipo FIFA online, que tem pessoas ou outros adolescentes jogando em outros lugares do mundo, e tem as casas de apostas que aí você pode apostar num jogador ou no outro. E aí estava se falando que tinha um adolescente que relatou que estava 4 horas da manhã apostando. Ele nem estava jogando, ele estava apostando em quem estava jogando. Isso às 4 da manhã. Então, muitas vezes a gente não sabe, né, o que está acontecendo ali no quarto deles, ali, naquele ambiente deles, né? Então, esse é um ponto que realmente é importante a gente observar, né? Como pai, eu sou pai de adolescente ainda, mas eu sei que vai chegar a minha hora lá de ter que fazer essa ronda noturna. Mas é algo que a gente vê isso muito, muito comum, né, acontecendo, de certa forma acontecendo na escola. Né, e precisa ser, né, eu acho que, Gleison, a gente precisa ter essa informação chegando. Né, você falou de coisas do sono aí que eu não tinha ouvido ainda. Né, e que muitas vezes as pessoas não têm esse conhecimento, né? Às vezes não tem interesse em buscar isso, mas a gente informar, né, e motivar, né, os pais a se preocupar com isso, né? Motivar os pais a terem essa preocupação. Eu falo que o super sono, né, no livro, eu de certa forma trouxe para o leitor essa experiência da informação, só que hoje somente oferecer informação no encontro clínico ou somente oferecer informação num texto, ou mesmo numa aula, é pouco. A gente precisa usar mais a teoria dos 3 modelos, né? E essa teoria dos 3 modelos, que eu gosto bastante e acabo aplicando muito, é o quanto que eu dou de informação, o quanto que eu promovo do ponto de vista de método mesmo, né? O quanto que eu promovo a ação, né? Então, o quanto que a gente consegue ali, através de disciplina e também de motivação, né? Então, o segundo tempo aí é motivação, e quando me falta motivação, que a minha disciplina me sustente, para que a gente realmente consiga aplicar esse método com base em todas as informações que eu estou ali aprendendo e passando, né, enquanto eu, Gleison, autor do livro especificamente, para que eu consiga realmente chegar onde eu preciso chegar. Né? Então, esse meu terceiro tempo vamos aplicar isso. Né? Então, como é que eu aplico? Eu já tive a informação, eu já entendi que eu preciso de motivação e de disciplina, muitas vezes,
para que eu consiga realmente efetivar tudo aquilo que eu aprendi. Então, eu preciso do desejo, né, de querer implementar tudo isso que eu aprendi, de entender que é razoável, que cabe no meu cenário, né, porque os estudos estão aí, né, os estudos estão colocando os ritmos circadianos dos adolescentes vão sofrer atraso e isso vai tornar mais difícil para que eles se ajustem nessa coisa de adormecer mais cedo e acordar mais cedo. A gente vai ter essa quantidade ideal do sono. Os estudos mostram isso de forma muito sistematizada, né? Então, estudos mais recentes principalmente mostram que o adolescente, na imensa maioria das vezes, precisa de 8 a 10 horas de sono por dia. Então, além de dar exemplo, além de, né, ser exemplo, que é o que eu acho que é o nosso maior papel enquanto pai, a gente precisa também dos educadores, né, e de toda a mídia, inclusive, né, de tudo que pode ser de acesso à informação livre e aberta para que chegue a um número maior de pessoas, né, esse tipo de informação e de metodologia, porque é uma metodologia muito mais ativa, né, enquanto eu não sou recebedor da informação e eu guardo aquela informação em algum lugar da minha caixa que eu vou acabar desistindo e armazenando numa gaveta lá longe, né, mas não, pegar essa informação, entender como forte e razoável para que seja aplicado na prática do dia, no nosso dia a dia, né, enquanto pais, enquanto adolescentes, para que a gente consiga estimular, né? E aí a gente pode aprender um monte de coisa aqui com você, Rodrigo, com relação a tudo isso, né? O quanto que a gente pode e deve implementar rotinas de saúde que não deixa de ser tudo isso que a gente discutiu aqui, né? De forma muito interessante, muito bom. É uma questão de necessidade, né? Uma necessidade fisiológica que às vezes a gente está deixando como secundário, né? Como isso impacta. Sabe, Gleison, uma coisa que eu falo muitas vezes é que às vezes a gente precisa mudar a nossa história, né? Às vezes a gente tem uma história, né, e a gente repete essa história, a gente repete esse passado. Então às vezes eu ouço assim, eu durmo mal, né? Eu sempre dormi mal, meu pai dormia mal, né? Na minha família sempre teve esse problema de sono. Né? A gente vai repetindo isso, é uma condição, né? Mas a gente não toma uma decisão para mudar isso, né? E como isso impacta nos relacionamentos, como isso impacta na questão, né, do aprendizado, né? Como isso impacta na nossa vida de maneira geral, até nos casamentos, né? Até dentro da família, né? Então, a informação muitas vezes está disponível e muitas vezes a gente tem acesso à informação, mas a gente precisa ter a ação, né? Não só ser informado, mas agir em relação àquela informação. Então, isso é algo que muitas vezes a gente não percebe acontecer, né? Então, a pessoa consome aquele conteúdo, a pessoa tem aquela informação, mas ela não toma a decisão de agir, né, em direção àquela informação que ela teve. De novo, falando de decisão, né? Que é o que decisão. Você colocou, ou seja, não adianta criarmos condições e criarmos, né, de certa forma, empecilhos, né? Que acabam, não, eu vou fazer isso só se isso acontecer, só se aquilo acontecer, aí eu vou. Mas é decidir, né? E é tão mais fácil e tão mais resolutivo tomar decisões que de certa forma, a gente fica entendendo ou tentando entender, muitas vezes, o porquê que ainda não se tomou essa decisão, né? É muito interessante tudo isso. Bom, muito aprendizado. Então, eu acho que a gente, caminhando já para o finalzinho aqui, eu acho que teve muita informação e eu espero que a gente tenha conseguido, né, Rodrigo, motivar cada um de vocês que nos ouve, nos assiste aqui, porque é muito importante que a gente realmente caminhe para a tomada de decisão, né, para que a gente consiga implementar muitos desses conceitos que a gente discutiu aqui, né, alguns estudos e artigos que a gente trouxe, exatamente para que a gente inclua na nossa prática diária todos os pilares de saúde, né? E eu gosto muito de dizer que esses pilares de saúde, tendo o sono como a base da pirâmide, porque é um terço das nossas vidas. No livro eu falo muito também que o sono é o seu maior superpoder. Então, enquanto superpoder, ele vai oferecer toda a pirâmide de saúde muito mais equilibrada. Se eu durmo bem, se eu não durmo bem, a gente tem um impacto muito negativo na condição de atividade física, que eu vou ter mais preguiça, vou ter menos vontade de fazer, na minha boa alimentação.
nas minhas conexões sociais, nos meus relacionamentos, na busca pela RE, né? A gente discutiu no último podcast sobre a importância da religiosidade e da espiritualidade nesse contexto todo da família e do exemplo que a gente vai agregar na prática religiosa, principalmente, né? Nas nossas crenças, o quanto a gente traz para casa e o quanto isso é importante na ambiência familiar, de se discutir isso e de se viver de acordo com aquelas orientações que são, né, baseadas muito no amor entre as pessoas, né, em toda essa questão relacional, que é muito importante, uma vez que somos seres relacionais, mas não esquecendo dos tóxicos, que você também cita, né? Então, porque a toxicidade oferecida pela mídia social também está presente em muitas vezes, né? Então, quanto que isso pode negativar, assim como o cigarro, assim como o álcool, mas a gente também tem que pensar nisso. E até a necessidade de controle exagerado. Essa semana eu estava lendo um artigo, agora, bem recente, publicado em maio, final de maio, sobre a ortossônia. Olha que interessante. E aí ele coloca que a ortossônia ainda não está descrita no DSM, né? Não está descrita ainda nos manuais de saúde mental, mas a ortossônia, na verdade, nada mais é do que o desejo perfeccionista de controlar o meu sono. A necessidade de ter aplicativos de celular, de ter alarme, de ter tudo que está vigiando enquanto eu estou dormindo. Então, assim, o exagero até para o controle é inadequado, né? A gente precisa pensar no quanto que, de novo, aquilo que, né, você falou diversas vezes, o quanto o equilíbrio é importante para a nossa vida e o quanto que todos esses pilares de saúde, falando de todos eles, né, como a gente acabou de descrever, são fundamentais para o nosso dia a dia. Né? Eu penso que é mudança de hábito, né? Tomada de decisão. Não é algo que acontece, a gente não muda o nosso hábito de sono, né? A gente não muda a nossa qualidade de sono sem tomar decisões, sem abrir mão de alguma coisa, né? A gente precisa realmente ter essa consciência, porque às vezes as pessoas ouvem isso e saem daqui motivadas e talvez assim com informações que elas não tinham. Tá, mas o que você vai fazer hoje para melhorar o seu sono? O que você vai fazer essa noite? Né? O que você vai mudar hoje? Tem coisas que são simples, que dá para fazer hoje. Não é daqui a uma semana, não é daqui a um mês, não é quando a condição me permitir, né? É hoje. Então, tomar essa decisão. Né? E isso é uma coisa que muitas vezes é deixada de lado. Você sabe, Gleison, assim, às vezes eu fico olhando algumas estatísticas em relação à questão de sobrepeso, de obesidade. E os Estados Unidos é o líder disso, né? 60%, em torno de 60% dos americanos estão sobrepeso, né? Com sobrepeso. Eles têm formação, eles têm condição de ir para uma academia, você encontra academia em todos os lugares, tem informações, né, muitas vezes, né, online, que pode ser buscado sobre a questão de sobrepeso, sobre atividade física e tudo, mas a questão está realmente na tomada de decisão, a questão está realmente na mudança de história. Eu não preciso, né, continuar tendo um sono ruim, porque eu sempre tive um sono ruim, porque meus pais tinham um sono ruim, isso é da família. Não, né? A ciência está aí realmente para ajudar, que é possível mudar isso. Né? Agora realmente precisa agir, né? A gente precisa tomar decisão, a gente precisa mudar os hábitos. Né? Então isso é um ponto que realmente traz para a gente essa autoridade, ou talvez essa autonomia sobre a nossa própria vida. Né? Então você tem condição sim de melhorar, mas você precisa fazer alguma coisa. E isso não pode ficar como um agente passivo disso, né? Então, é algo que a informação chega e eu acho que traz a responsabilidade também, né? Então, a gente tem informação, né, e aquilo ali mexe um pouco com a gente, assim, cara, eu preciso realmente me ajustar, preciso realmente mudar isso. Mas como de fato efetivamente fazer isso, né? E quando eu vou começar a fazer isso? Então, o momento é agora. É agora. É agora. É o poder do agora, né? E eu falo muito sobre isso nos encontros clínicos, principalmente, e o quanto que a gente não vai ter resultados diferentes se a gente continuar fazendo o que a gente faz exatamente igual. Né? Então, o quanto que é importante tudo isso que você colocou. Talvez não dê para escrever uma história diferente daquilo que eu vivi até hoje, mas dá para escrever um novo fim a partir de hoje. Então, dá para escrever, gente, e não é difícil.
Basta que a gente pegue papel e caneta e comece, né, a traçar os nossos objetivos e colocar mesmo de forma muito sistematizada. Quando eu não consigo sozinho, né, então ter essa humildade, essa tranquilidade, essa sabedoria, de certa forma, de buscar ajuda. Né, buscar ajuda na psicologia, buscar ajuda na psiquiatria, buscar ajuda na pneumologia, na medicina do sono, na otorrino, né, quando eu estou falando dos distúrbios do sono mais comuns, ou mesmo na cardiologia, quando eu estou falando de hipertensão, né, e outras questões relacionadas a sono de qualidade e sono em privação, né, essas pessoas que sofrem com síndrome do sono insuficiente. E aí, para colocar um pouquinho mais de prática, o que eu queria, para a gente finalizar também, era colocar algumas sugestões para que a gente realmente, a partir daqui, o que a gente pode, né, estabelecer como meta dentro de casa para que o sono nosso e o sono dos nossos adolescentes, das nossas crianças em casa, melhorem. Né? Então, vamos tentar estabelecer isso como uma rotina que talvez, de certa forma, a gente acabe fazendo em casa, né? Mas para quem está ouvindo e assistindo a gente, existem algumas questões que são importantes. Então, principalmente, limitar o uso de telas 1 hora antes. Né? Então, a gente tem que realmente desligar a TV e desligar telas de celular, principalmente, e não ter, de preferência, o celular dentro do quarto. Porque se tiver, eu vou lembrar de alguma coisa e vou acabar pegando de novo a tela e vou me expor à luz azul. E a luz azul, lembrem-se, ela bloqueia a liberação de melatonina. E quando ela bloqueia a liberação de melatonina, ela vai adiar meu sono. Eu vou ter, né, essa dificuldade para iniciar o sono, porque o meu hormônio que regula o ciclo acaba sendo adiado, né, em termos de produção. A melatonina não vai ser produzida enquanto eu tiver estímulo luminoso. Né? Então isso eu acho que é um ponto muito importante. O segundo ponto, que é criar esses hábitos regulares. Né? Ou seja, se eu tenho que acordar amanhã às 7, não tem jeito. Eu tenho que fazer um cálculo -9, então eu tenho que estar dormindo 9 horas antes, no mínimo. Né? Isso para os adolescentes e, claro, para as crianças. E para nós adultos, no mínimo de 7 a 9 horas, que seria o horário ideal, né? Assim, a gente não pode dormir menos de 7, porque menos de 7 é privação crônica de sono, né? Se isso acontece de forma mais regular. Então, é de 7 a 9 horas. Um outro hábito que eu gosto muito de sugerir também, Rodrigo, é a questão de entrar em casa à noite, né? Se eu já estou em casa à noite, a partir das 8 da noite, o ideal é que eu já fique em ambiente de penumbra maior. Então, assim, já apague. Se eu tiver dimmer nos ambientes, melhor ainda. Se eu não tiver, que eu use o abajur, que eu use não a luz direta sobre o meu olho, sobre a minha retina, que vai fazer a comunicação, né, com o meu núcleo supraquiasmático, bom, com toda a produção lá de melatonina que já está começando a se organizar. Mas esse é um outro hábito que a gente tem lá em casa e que ajuda muito, de não ter exposição maior. Os dias, por exemplo, que eu acabo me expondo mais, eu percebo que o sono demora um pouquinho mais para chegar, então essa é uma outra sugestão bastante boa. Então, toda essa regularidade, de certa forma, essas 3 dicas, são dicas muito importantes. E aí, se você quiser somar mais alguma que você consiga ajudar a gente a pensar nessa produção, ou seja, no quanto é cobrado, né, a produção intelectual do adolescente, do escolar, e o que você percebe, o que você pode dar de dica para a gente ter isso amplificado. Eu penso que é a questão do exemplo, né? O exemplo dos pais. Quando a gente está falando do adolescente, da criança, eles precisam ver, né, o que a gente está fazendo, e não o que a gente está apenas falando. Né? Então, se a gente não quer que eles usem um celular na cama ou dentro do quarto, quer que eles mantenham o celular fora do quarto, a gente precisa fazer isso nós mesmos, né? Precisamos ter esse comportamento. Então, acho que vem aí, para somar isso tudo que você falou, o exemplo. Né? Então, eu vou fazer o que eu quero que meus filhos façam. Né? Não é aquela história de faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço. Isso não funciona. Né? Não é dessa forma que eles aprendem e se desenvolvem. Então, é pelo exemplo. Eu acho que adicionaria mais isso aí. Perfeito. Então, mostrar exemplos de sucesso para que a gente tenha muito mais sucesso. Né? Mais sucesso enquanto família, enquanto sociedade, porque tudo começa na família, né? Enquanto seres que se relacionam e se preocupam com os outros. Né? Então, te agradecer demais, mas antes do agradecimento e de me despedir de todos, né, de nos despedirmos, eu preciso falar, né, e fazer o que a gente tem feito nesses 4 encontros que foram até agora, que é o nosso grito de guerra, nossa chamada para ação. Então, Rodrigo, eu vou te pedir para a gente fazer o super sono ativar, justamente para
gerar mais ainda alcance e poder para cada um de vocês que esteve aqui com a gente até agora, do quanto que isso pode realmente ser potencializado e poderoso se você tomar decisão. Do qual você falou tão bem durante todo esse período de conversa. Então vamos lá? Super Sono, ativar! Nossa história não tem uma linha do tempo reta. Ela vai e volta ao longo dos anos. Anda pra cá e pra lá, atrás de referências, histórias, tradições, inspirações. E olha também pro futuro, em busca de inovações. Tá aí uma palavra que nos motiva: inovação. Não é à toa que já chegamos tão longe. É justamente essa inquietação que gera ainda mais inovação. Novos produtos e, claro, grandes resultados, como o crescimento das vendas e muito destaque no mercado. E continuamos evoluindo, indo mais e mais, pesquisando tendências e novidades fora do país. Mas tudo isso somente é possível por causa das pessoas, pois acreditamos que são elas, com suas ideias e motivações, que nos fizeram chegar aonde chegamos todos estes anos. Cada vez mais lojas, cada vez mais gente envolvida, cada vez mais inovação. Essa é a nossa história, uma história de quem está sempre em busca de inovação. Porque o novo nos inspira a sonhar mais e fazer mais. E vamos continuar sempre assim, sonhando e realizando cada vez mais projetos de vida feliz, ano após ano.